Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar sobre um novo assunto. Vamos falar sobre o artigo 37 da Constituição Federal. Vamos falar sobre a famosa administração pública, tá? A administração pública, ela está no artigo 37 da Constituição, né? Nós não vamos aprofundar a questão do direito administrativo, né? É um tema que está na Constituição Federal, então a gente estuda aqui na parte de direito constitucional, né? Mas não vamos aprofundar tanto, porque isso é feito lá em direito constitucional, administrativo, tá? Beleza? Então, vamos trabalhar a administração pública, mas normalmente a gente tem dificuldade de conceituar, de visualizar, de enxergar o que é esta administração pública. Pessoal, a administração pública é a máquina estatal, é a máquina do Estado, o governo, funcionando, pulsando, trabalhando. Pense comigo, a gente precisa de serviços públicos. O poder público fornece para a população serviços públicos, fornece educação, saúde, segurança, dentre tantos outros, né? Tu vai na escola, lá estão os professores, lá está toda a estrutura, educação, né, que trabalha na parte da educação. Tu vai na rua, tem a polícia, né? Tem as polícias, temos o exército, temos... Pessoal, isso é a administração pública na prática, no dia a dia, né? É como se fosse uma grande empresa estatal, né? Uma grande empresa pública, né? A gente tem aí as grandes empresas. As grandes empresas, elas administram algo, tá? E, para isso, elas precisam de pessoas e de órgãos, tá? Assim é a administração pública. É administração, é administrar o público, né? Trabalhando. E o artigo 37, ele nos traz, nos explica o que é a administração pública, como que ela é dividida, quais os princípios que a ela se aplicam, né? Então, a administração pública vem regrada, a sua base constitucional vem no artigo 37. Tá? Depois a gente vai ter leis, decretos, atos normativos primários, secundários, que vão disciplinar esta administração pública. Mas, neste momento, nós vamos estudar o artigo 37, que é um artigo importantíssimo, que trata sobre a administração pública, sobre seus cargos, seus empregos, sobre a entrada em concurso público, sobre servidores, tá? Então é muito importante para o nosso estudo, cai muito em prova, e é importante saber, principalmente para quem quer ser um servidor público, para quem quer se tornar um servidor público, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. O que diz o artigo 37 da Constituição Federal? O artigo 37 diz que a administração pública, tá? A máquina do Estado, direta e indireta. Aqui, importante que a gente já percebe aqui que existe dois tipos de administração pública. A administração pública, de um lado, direta, e a administração pública indireta. O que é isso? A gente vai ver o que é isso, tá? Então, a administração pública, ela é dividida em direta e indireta, tá? Beleza? De qualquer dos poderes, tá? Ou seja, quantos poderes eu tenho? Eu tenho três poderes, tá? Quais são esses três poderes? Eu tenho o poder executivo, eu tenho o poder legislativo e eu tenho o poder judiciário, tá? Então, pessoal, olhem só. O que a Constituição trouxe? Que a administração pública direta e indireta, eu já sei que a administração pública ela é direta e indireta, depois a gente vai ver o que é isso, de qualquer dos poderes. Então, quer dizer que pode ter a administração pública vinculada, né, a qualquer desses poderes, no âmbito do poder executivo, no âmbito do poder legislativo, no âmbito do poder judiciário. Qual poder que, em regra, que a sua atividade típica, normal, o seu fazer do dia a dia é administrar, organizar, né, prover serviços públicos, fazer todo esse trabalho, né? Quem é que, em regra, pela Constituição Federal, tem como atividade típica administrar, organizar?
o cerne, o centro da administração pública, a gente vê pulsando onde? Em qual poder? No poder executivo, tá? No poder executivo. Então, a gente vai ver isso no poder executivo, pessoal. O poder executivo, ele, por excelência, em regra, como atividade típica, ele administra. Tá? No poder legislativo e no judiciário, menos. A gente vai ver essa questão da administração pública, né? Porque a atividade típica do judiciário é julgar, do legislativo é fiscalizar, legislar e fiscalizar. Mas, como atividade atípica, eles vão também administrar. Eles também irão exercer a atividade administrativa. Tá? Beleza, pessoal? No âmbito da administração pública, qual é a atividade que a gente enxerga, que a gente visualiza? Atividade administrativa, tá? Então, eu vou ter ali a atividade administrativa, a legislativa, a função administrativa, a função legislativa e a função judicial, de julgar, né? A função de julgar, tá? Então, cada uma no seu quadrado, mas no, normalmente quem administra, quem exerce a função administrativa é o executivo, mas o judiciário e o legislativo também vão fazer isso. De forma atípica, de forma mais esporádica, sim, mas irão fazer também. Por isso que o artigo 37 diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí traz as pessoas jurídicas, né? Ó, os poderes, eles estão dentro da onde? Das pessoas jurídicas. União, estados, Distrito Federal e município. Quem são as pessoas jurídicas? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? E eles têm os seus poderes. Né? No âmbito da União, o executivo, o legislativo e o judiciário. No âmbito dos estados, da mesma forma, executivo, legislativo e judiciário. Tá? No âmbito dos municípios, bom, aí eu só tenho dois, aí eu tenho executivo e legislativo, não tenho judiciário. Tá? Beleza? Mas em todo esse aparato tem a administração pública, tem o funcionamento de serviços públicos, tem a máquina funcionando. Tá, pessoal? Então, espero que tenha esclarecido para vocês, basicamente, esse primeiro esquema, né? Lembre-se, eu tenho as pessoas jurídicas. Quem é que tem vida própria aqui? Quem é que tem vida? Quem é que tem direitos? Quem é que contrai obrigação, deveres? Quem é que pode fazer isso? A pessoa. Quem é a pessoa jurídica aqui? A pessoa jurídica é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. No âmbito dessas pessoas jurídicas, eu tenho os poderes. E aí tenho também a função administrativa. Eu tenho a administração pública dentro desses poderes, tá? Beleza? E dos poderes dessas pessoas jurídicas, o que, em suma, o que, em regra, como atividade típica, exerce a administração pública, ou seja, exerce a função administrativa, é o executivo. Mas os outros também, né, de forma atípica, de forma mais esporádica, também tem a função administrativa, tá? Beleza? Espero ter esquematizado aqui, facilitado para vocês o entendimento, tá? Beleza? E aí segue o artigo dizendo que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e município, obedecerá aos princípios. Aí eu tenho aqui o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que o artigo 37, em suma, está me dizendo? Está dizendo que a administração pública brasileira, seja ela direta ou indireta, independentemente do poder onde ela está situada, tá? Independentemente da pessoa jurídica, se é na União, se é no Estado, se é no município, se é no Distrito Federal, deve obedecer toda ela, deve obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então, deve obedecer o LIMP, né? O mnemônico LIMP, né? Que cai muito em prova, é batido, mas cai muito em prova, tá? Então, deve-se obedecer o mnemônico LIMP. Então, muito cuidado aqui, tá, pessoal? Beleza?
a administração pública, seja ela direta ou indireta, esteja ela no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, seja ela da União, âmbito federal, dos municípios, âmbito municipal, nos estados, Distrito Federal, âmbito estadual, municipal, não interessa. Deve ela, a administração pública, obedecer, pautar-se, regrar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios constitucionais administrativos, ou seja, princípios previstos na Constituição, né, voltado para a administração pública, para a função administrativa. A administração pública tem a obrigação, o dever de obedecer esses princípios, tá? São os princípios explícitos que a gente fala, os princípios administrativos constitucionais explícitos, estão explícitos no texto constitucional, tá, pessoal? Vocês podem encontrar princípios explícitos, aqueles que estão escritos no texto constitucional. Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Princípios implícitos, aí vai se falar em razoabilidade, proporcionalidade. Princípios implícitos, eles não estão escritos ali, tu não enxerga, tu não lê ele, mas ele decorre do regime, né, da Constituição Federal, dos princípios outros da Constituição Federal. Tá? Então, ele está implícito. Eu leio, né, eu olho ali o texto, não vejo ele explícito, escrito, mas ele decorre dali. Ele está implícito, ele está escondido ali. Tá? Mas eles normalmente perguntam para vocês, dentre os princípios explícitos do artigo 37, explícitos no artigo 37, ou seja, são esses aqui, estão explícitos, estão escritos, né? Qual que representa que a administração pública só pode agir se tiver autorização em lei, né? Só pode agir de acordo com a lei. Princípio da legalidade. Diferente do princípio da legalidade no viés para a pessoa, para o particular. Aqui vocês vão ter que fazer uma separação quando a gente for aprofundar mais, já estou trazendo para vocês, que o princípio da legalidade, ele serve tanto para o particular, para a pessoa, para nós, como serve para a administração pública. Só que o princípio da legalidade para o particular diz uma coisa, tem um sentido. Para a administração pública, tem outro sentido. Tá? Para o particular, o princípio da legalidade pode fazer tudo que a lei não proíbe. Né? Então, ou seja, ninguém é obrigado a deixar a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja previsto em lei. Ou seja, alguém só é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não por lei. Tá? Então, eu faço tudo que não está proibido. Tá? Eu posso fazer tudo que eu quiser se não está proibido em lei. Eu só sou obrigado a cumprir a lei se está escrito. Particular. A administração pública só pode fazer aquilo que está escrito na lei, aquilo que está autorizado na lei. Se não está previsto em lei, a administração pública não pode agir, não pode fazer. Tá, pessoal? Só para introduzir, basicamente, depois a questão dos princípios, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, né, no mapa mental, um esqueminha para começar a introduzir, né, para vocês começar a visualizar, né, o que é essa administração pública, né? Essa parte aqui não é essa parte aqui que eu quero trazer para vocês. Olhem só. No Brasil, segundo o texto da Constituição Federal, a gente tem como modelo o Estado gerencial, né, que é um Estado que busca mais a eficiência, né? Não é tanto um Estado, não é um Estado mais burocrático, amarrado pela lei. A gente trabalha mais com o Estado gerencial, né? Que a gente vocês vão aprofundar, se precisar, né? Aprofundar lá em direito administrativo, tá? E esse Estado, o Estado, né? O Estado brasileiro, como que ele é dividido? Ele é dividido em setores, tá? Para vocês entenderem, tá? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né? Pode cair, mas pode cair mais lá em direito administrativo. Mas esse esquema que eu fiz aqui, esse mapa mental, é bom para a gente poder visualizar, tá? O primeiro setor, pessoal, é a administração pública, é o público, tá? É o poder público trabalhando, né, através dos seus servidores, através dos seus órgãos, tá? E é essa administração pública
é dividida em direta e indireta, tá? Então, o primeiro setor é o setor da administração pública, direta e indireta. Então, a administração pública, como a gente já viu, ela pode ser direta e indireta. Depois a gente vai ver quem é que compõe a administração pública direta e quem é que compõe a administração pública indireta. Quem é a pessoa que compõe a direta e quem é a pessoa que compõe a indireta. Beleza. Esse é o primeiro setor, né? O Estado, o poder público, a administração pública, tá? O segundo setor é quem? O segundo setor é a iniciativa privada, as empresas, né? As empresas, a iniciativa privada que faz a economia pulsar, né? Aquelas pessoas jurídicas que buscam têm fins lucrativos, tá? Empresas, né? Aqui eu trouxe a questão da tarifa pública que a gente paga, né? Porque usa de algum serviço, né? Por quê? Porque é uma empresa, normalmente, regra, que fornece, e ela tem fins lucrativos, ela busca o lucro. Então, o segundo setor é a iniciativa privada, é o mercado, a economia pulsando. Tá, pessoal? Este é o segundo setor. Então, quando vocês escutarem falar, o primeiro setor, o segundo setor, né? Primeiro setor, o público, a administração pública, o Estado, poder público, tá? A administração pública, que é dividida em direta e indireta, tá? Segundo setor, o segundo setor aí já é a iniciativa privada. Aí já são as empresas trabalhando, né, girando serviços, empregos, fornecendo isso e aquilo, trabalhando, né? E iniciativa privada, não é o público, é a privada, né? Onde busca-se os fins, né? As empresas buscam o quê? Fins lucrativos, tem fins lucrativos. Beleza. O terceiro setor, quem é? O terceiro setor é a sociedade civil, ou seja, aquelas organizações sem fins lucrativos. E aí a gente tem como exemplo o Sistema S, né, as OCIPs, as OSC, né, os SEBRAES da vida, os SESIs, tá, pessoal? Ou seja, que recebe transferência voluntária, subvenção social, recebe grana do primeiro setor para prestar algumas atividades, alguns serviços, tá? Então, o primeiro setor, ele fornece dinheiro aí, né, dá para o terceiro setor aí, para o Sistema S, né, em troca de alguma coisa, tá? Beleza, pessoal? E o primeiro setor, em relação ao segundo setor, ele vai ali fomentar, regular, né, a iniciativa privada, tá, pessoal? Então, primeiro setor, poder público, Estado, administração pública. Segundo setor, iniciativa privada, né, onde se tem fins lucrativos, as empresas. Terceiro setor, sociedade civil, né? Ali nós temos as organizações sem fins lucrativos, né? Aí nós temos aí os exemplos, Sistema S, SEBRAE, SESI, SENAI, as ONGs, tá? Beleza? Então, esse é o mapa mental interessante para que vocês consigam enxergar esta questão da administração pública, tá? Como que a gente divide os setores, né? Administração pública, primeiro setor, iniciativa privada, segundo setor, e a sociedade civil, ali sem fins lucrativos, terceiro setor. Tá, pessoal? Tranquilo? Ó, aqui não é o poder público, e aqui também não é o poder público. No segundo e no terceiro, são pessoas jurídicas de direito privado, né? Não tem nada a ver com o poder público. O poder público ele está no primeiro setor, né? Aqui no segundo setor, no terceiro setor, é a iniciativa privada, né? A sociedade civil. A diferença é que no segundo setor eu tenho fins lucrativos, no terceiro eu não tenho pessoas jurídicas que não têm fins lucrativos, tá? Em regra, é isso aí, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Falei para vocês que a administração pública ela é direta, né, ou indireta. Tá? Ela pode ser direta ou indireta. Então, vou trazer outro esquema para vocês aqui, né, que traz, né, esse desenho, mostra para a gente este desenho aí. Olhem só. O primeiro setor, nós temos o quê? Deixa eu só reduzir um pouco aqui para facilitar a visualização de vocês. No primeiro setor, que é o Estado, o poder público, a administração pública, eu vou ter, então, a administração pública direta e a administração pública indireta. Tá? A administração pública direta, né, é o próprio Estado, o próprio governo, trabalhando ali com os seus órgãos, com a sua máquina. Né? Vamos pegar a presidência da República. Né? A presidência da República tem ali os órgãos vinculados a ela, né? Tem os seus departamentos, seus servidores. Né? Então, a própria presidência da República ali
de forma direta, fazendo, prestando serviços, tomando decisões. Essa é a estrutura da administração pública direta, né? O governo do Estado, tá? A prefeitura, ali na figura do município, tá, pessoal? Então, essa é a administração direta, o próprio governo ali trabalhando, tá? Através dos seus órgãos ali, através dos seus servidores, tá? Beleza? Ele diretamente prestando serviços, tá? Beleza? Através do quê? Dos seus órgãos públicos. Aí podem ser os ministérios, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, da Segurança Pública, tá? As secretarias, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria do Município da Infraestrutura, tá? Beleza, pessoal? Os tribunais são órgãos, né? Que são aí ligados ao poder judiciário, tá? Beleza, pessoal? Lembre-se que a administração pública, direta e indireta, ela, né, pode estar ali ligada, né, está nos poderes, né, nos poderes da República, né? Pode ser no judiciário, pode ser no executivo, pode ser no legislativo, tá? E aí nós temos também como órgãos, né? Só que aí órgãos independentes, não estão subordinados a ninguém, tá? Só a Constituição Federal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os tribunais de conta, tá? Beleza, pessoal? Então, a administração pública direta é o próprio poder público, tá? É o próprio governo prestando serviços, trabalhando, decidindo, é a própria máquina, com a sua máquina, ele vai diretamente e faz, tá? Um exemplo, através, né, dos seus órgãos públicos, tá? Órgãos, pessoal, órgãos, eu vou dizer para vocês, órgão, ele não tem vontade própria, ele cumpre a vontade do ente que ele está vinculado, tá? Então, a administração direta aqui, ó, nós vamos ter aí, na administração direta, as pessoas jurídicas, né, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? A administração pública direta, tá? Deixa eu tirar isso aqui, depois eu coloco aqui, tá, pessoal? Então, tranquilo? Beleza? A administração pública direta. A administração pública direta, ela é composta ela é dentro da estrutura do poder público, ela diretamente presta o serviço, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, então. Dando sequência aqui. A administração pública indireta, quem são? São as entidades criadas pela administração pública direta. Então, as pessoas jurídicas, tá, criam a administração pública indireta. Na realidade, então, a direta, né, cria a pessoa a indireta. Tá, beleza? Vamos pôr lá que a União, né, não quer fazer um serviço. Tá? Aí o que ela faz? Ela cria o INSS, que é uma autarquia federal, tá? Então, a indireta cria a direta. A direta cria a indireta, tá? Então, indireta cria entidades, outras pessoas jurídicas, tá? Que podem ser autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui outro esquema. Olha só aqui, ó. A administração pública direta, né? Ela é composta ali pelas pessoas jurídicas, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Então essa é a administração pública direta, tá? E ela, a União, através dos seus órgãos ali, diretamente vai prestar serviços, vai trabalhar, né? Os estados, os Distrito Federal da mesma forma, os municípios também, tá? Quando diretamente eles fazem algo, prestam serviço, eles estão fazendo de forma direta, por isso que a administração pública é direta, né? Então, quem é que compõe a administração pública direta? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando eles não querem realizar diretamente aquele serviço, aquela atividade, né?
porque talvez não tenham, talvez até competência para fazer isso de forma mais gabaritada, né? Eles especializam isso, ou seja, entregam para alguém. E como que se faz isso? Quem é esse alguém? Esse alguém é a chamada administração indireta, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Olhem só. A administração direta cria a indireta, né? A União pode criar uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Para quê? Cria entidades independentes para cuidar de tarefas específicas, tá? A União, né, ela criou a autarquia chamada INSS, tá? Para cuidar do quê? Para cuidar das questões ali, dos benefícios, questão previdenciária, tá? Beleza, pessoal? Fundações públicas, sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista que a União criou, né? O Banco do Brasil. Tá? Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública que a União criou, né? A Caixa Econômica Federal. Tá? Então, a União não quis fazer, prestar esse serviço, essa atividade de forma direta. Aí, o que ela fez? Ela criou, na administração pública indireta, uma dessas pessoas aqui, para que elas façam isso, para que elas prestem determinado serviço, determinada atividade, que inclusive pode ser uma atividade econômica, né? Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, em regra, né, na maioria dos casos, prestam uma atividade econômica. A exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Deixa eu voltar aqui para mostrar o outro esquema para vocês. Vamos lá. Aí. Voltando para cá, ó, pessoal, ó, a administração pública direta e indireta, tá? Então, a direta, quando não quer fazer algo, né, através dos seus órgãos, ela, né, as pessoas jurídicas que compõem a direta, né, cria a indireta. E aí, essas entidades, que pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas também, pessoal. Elas têm vida própria, tá? Por isso que não há uma subordinação entre a direta e a indireta, porque são duas pessoas lado a lado, tá? A direta criou a pessoa da indireta, mas não há aqui, depois de criado, não há uma subordinação, não. Existe apenas uma vinculação, uma supervisão. A direta olha para a indireta, vendo se a indireta está realizando aquilo pelo qual ela, direta, criou a entidade da indireta para que ela faça aquilo. A União olha, será que o INSS está fazendo o que deveria fazer? Tá? E aí ela vai olhar sim, vai fazer uma supervisão. Mas o INSS é subordinado à União? Não, não é subordinado à União. Então, não há subordinação entre a administração pública direta e a administração pública indireta. São pessoas jurídicas distintas, tá? Cada uma com a sua vida própria, cada uma respondendo por seus atos, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Essas pessoas jurídicas, essas entidades da administração pública indireta, entidades administrativas, que a gente chama também, elas são, né, podem ser uma dessas quatro aqui, e elas vão ser de autarquias de direito público, tá? Fundações podem ser de direito público ou de direito privado, empresas públicas serão de direito privado, será de direito privado, e sociedade de economia mista de direito privado, tá? Essas duas aqui são chamadas, né, pelo gênero empresas estatais, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, na administração pública direta, nós temos União, Estado, Distrito Federal, municípios, tá? Pessoas jurídicas de direito público. Aqui, na direta, nós só temos pessoas jurídicas de direito público. Beleza. E aqui na indireta? Na indireta, eu tenho pessoas jurídicas que podem ser de direito público, como pode ser de direito privado. Tá? E a fundação pública ela pode vir sob a forma de direito público e de direito privado. Tem as duas.
Tá, pessoal? Aí depende muito lá da lei, do estatuto lá que criou a pessoa jurídica, fundação pública, para você analisar e ver se é de direito público, se é de direito privado, tá? Beleza? Tranquilo, então? Espero que tenha ficado claro para vocês isso, tá? Aí eu coloquei uma outra observação aqui, que eu já falei, já adiantei. Entre a direta e a indireta, existe uma vinculação, uma supervisão, que a gente chama de supervisão ministerial, tá? Por que supervisão ministerial? Porque normalmente essa pessoa, quem faz essa supervisão, né, da direta para a indireta, quem faz essa supervisão é um ministério que normalmente a pessoa jurídica da indireta fica vinculado ali, tá? O ministério que vai fazer esse serviço aí para a pessoa jurídica, a União, no exemplo, né? O Ministério da Previdência Social. Ele que vai fazer essa supervisão ao INSS, para ver se o INSS está cumprindo com o seu papel, tá? Por isso que a gente diz que entre a direta e a indireta existe uma vinculação, uma supervisão ministerial, tá, pessoal? Tranquilo? E entre a direta e a indireta, lembre-se, não há subordinação. Pessoal, as questões de prova adoram cobrar isso. Entre a direta e a indireta existe subordinação. Não, pessoal. Por quê? Porque, como a gente estuda que a direta cria a indireta, a gente, às vezes, tem essa noção, ou incorre em erro, e a questão nos ajuda a incorrer em erro, tem essa noção equivocada de que a direta é subordina, é chefe da indireta, né? E que a indireta é subordinada à indireta, à direta, né? Não, não há essa subordinação, tá? Olha só aqui, ó. Ó, essa subordinação aqui, ó, não há, tá? A direta apenas cria a indireta, mas não há uma subordinação entre elas, tá? Existe um controle finalístico, tá? Uma vinculação, uma supervisão ministerial. Tudo isso existe, mas é para controlar só a finalidade, para ver se está fazendo aquilo pelo qual foi criado, tá, pessoal? Tranquilo? Olha só aqui, ó. Também agora lembrei desse outro termo, ó. Existe um controle finalístico. Tá? Ou o que é controle finalístico? Controlar a finalidade para a qual aquela pessoa jurídica da administração pública indireta foi criada. Então, a direta faz um controle finalístico do fim. Está cumprindo o fim pelo qual foi criado o INSS? Sim. Ah, então está tudo ok. Tá? Então, a direta olha para o INSS e faz um controle finalístico, uma supervisão ministerial. Né? Há uma vinculação, não há subordinação. Tá? Beleza, pessoal? Então, muito importante isso. Não há subordinação entre a direta e a indireta. Tá? Beleza? Tranquilo? Beleza? Lembre-se que a administração direta, ela é composta por a estrutura, né, dos órgãos públicos ali, né, no âmbito federal, normalmente vinculado à presidência da República, tá? São órgãos públicos, dentro da estrutura direta ali da presidência da República, né? A indireta são entidades criadas pela direta, pessoas jurídicas diferentes, para prestar determinado serviço, determinada atividade de forma mais especializada. Por que a direta cria a indireta? Para que a indireta possa prestar aquele serviço, aquela atividade de forma mais direcionada. Por quê? Porque a autarquia INSS faz só aquilo ali. A empresa pública Caixa Econômica Federal faz só aquilo ali. A Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, faz só aquilo ali. Tá? A autarquia IBAMA faz só aquilo ali. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tá? Então, a administração pública não quis, de forma direta, realizar o serviço do INSS. Tá? Não quis realizar o serviço do IBAMA, não quis realizar não, né, aquela atividade ali econômica, né? Achou melhor fazer o quê? Criar uma pessoa jurídica na administração indireta, fora da sua estrutura, tá? Chamada autarquia, chamada fundação pública, chamada empresa pública, chamada sociedade de economia mista. Para quê? Para prestar aquele serviço de forma especializada,
para prestar aquela atividade de forma especializada. Tá, beleza, pessoal? É como tu tá realizando várias coisas, né, no teu dia a dia, várias tarefas. E aí, tu não tá conseguindo fazer determinada coisa bem feita. Tu pega e entrega para alguém, né? No caso aqui, a direta cria uma pessoa e faz. É como se, né, tentando fazer um paralelo, né? Tu e o teu filho, né? Filho, não estou conseguindo fazer essa atividade. Vou te dar para ti. O teu filho é uma pessoa distinta de ti. Por mais que seja teu filho, é uma pessoa diferente, tá? Então, pai e filho, tá? É como se fosse, né, direta e indireta, tá? Pai e filho. A direta cria a indireta, beleza? Só que aqui você tem que cuidar. Não tem subordinação entre direta e indireta, tá? Elas estão no mesmo grau de, no mesmo patamar, né? Não existe aqui uma subordinação. Existe um controle, uma supervisão, tá? Um controle finalístico, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, lembre-se, leve isso, tá? Eu não quero realizar essa atividade de forma direta, tá? Talvez porque eu não estou dando conta, muita coisa para fazer, né? Ou porque eu não consigo fazer da melhor forma possível. Eu faço de forma genérica, mas eu quero que faça bem feito, de forma especializada, beleza? Então, vou criar uma nova pessoa jurídica chamada autarquia para fazer o serviço ali, prestar o serviço de previdência, de benefícios, né? E entrego para ela e ela faz, beleza? Beleza. Depois, posso mandar nela? Não, não pode mandar, não tem subordinação. Posso ver se ela está cumprindo o seu fim? Sim, isso pode. Pode fazer esse controle finalístico, essa supervisão ministerial, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Acho que esclareci bem para vocês aí essa parte inicial, tá? Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco a gente retorna para então trabalhar os princípios, né, que a administração pública deve obedecer, tá? Beleza? Forte abraço e bons estudos.